Olá, começa agora mais um Porto Alegre em Debate, aqui pelo canal 16 da NET. A falta de moradias é um problema crescente no país, sobretudo nas metrópoles, como é o caso aqui da nossa cidade, Porto Alegre. Para auxiliar a suprir a demanda, foi elaborado um projeto de lei que institui o bônus moradia. E este é o tema do programa de hoje. Para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui o autor da proposta, vereadora Delicel, o coordenador-geral da Comissão de Habitação da Copa, Michael Santos, o representante do Grupo de Trabalho de Obras da Avenida Tronco, Paulo Jorge Cardoso, e Sandro Chimendes, presidente da União das Associações de Moradores de Porto Alegre. Sejam bem-vindos. Então, eu gostaria que vocês nos esclarecessem o que é o bônus moradia. Bem, o bônus moradia é uma proposição que fiz aqui na Câmara Municipal. Não é uma proposição inédita, até porque o governo municipal utilizou o mecanismo do bônus moradia para alguns moradores que tiveram que deixar o seu espaço de moradia no Cristal, porque um grupo significativo de moradores dali foi para o campus do Cristal, no Campo Novo, e aqueles que não foram para aquela outra comunidade puderam optar por receber em torno de R$40 mil, 40 mil e pouco, dependendo dos casos, para comprar uma propriedade em outro lugar que fosse do seu interesse. Verificando a questão das obras da Copa e principalmente grandes problemas que surgem nas metrópoles, em que você precisa resolver o problema dos moradores e para que a pessoa tenha uma opção. Em primeiro lugar, as pessoas têm que ficar na região. Então é um processo de urbanização no local onde as pessoas moram. Isso é o ponto básico das cidades modernas. Não tirar as pessoas do seu habitat atual e jogar para uma outra parte da cidade. Até porque tem todo um contexto do emprego, cultura, relações pessoais com a região. E veja, foi errado nos anos 70 pegar pessoas que moravam na região central de Porto Alegre e jogar para a Restinga, onde a infraestrutura era precária, né? Então nós temos que saber conviver com habitações populares de um lado, com habitações de classe média e mesmo das classes A, B, porque nessa interação das classes sociais você vê que o trabalho de um pode servir para o complemento do trabalho de outro e assim por diante. E que famílias que poderão ser beneficiadas com o Bolsa Moradia? O bônus moradia, a proposta apresentada pelo vereador Delicel, ele se apresenta como uma alternativa para toda a cidade. Nós trabalhamos obviamente com foco nas obras da Copa de 2014, lá da duplicação da Avenida Tronco, Cruzeiro, né, em que ele será utilizado como uma das alternativas apresentadas para os moradores atingidos pela via. O que ocorre? É importante essa iniciativa do vereador Delicel, atendendo o apelo da nossa comissão de habitação lá da Grande Cruzeiro, em que nós fizemos um grande debate para estar discutindo a lei ideal, né, para a utilização do bônus moradia, em que nós trabalhamos com a perspectiva de que ele possa vir com valor em que possa dar as condições que as famílias fiquem no entorno para aqueles que optarem pelo bônus moradia, né? Muito bem colocado pelo vereador Adeli, que nós trabalhamos com a perspectiva de que as famílias sejam reassentadas lá na região e que o bônus moradia seja apenas uma das alternativas para resolver o problema dos atingidos lá pelas obras da Copa de 2014. Na questão do valor, esse bônus ele prevê um valor específico ou de acordo com cada região, com cada situação, será elaborado um valor? Não, o bônus moradia aprovado, ele vai ser uma alternativa que vai ser apresentada para todos os processos de urbanização, de remoções que ocorrerão na cidade. Em princípio, o bônus moradia ele vai ser regulamentado a partir de decreto que vai estabelecer o valor.
Nós temos um entendimento de que o bônus moradia apresentado para o programa socioambiental PISA lá do Cristal, que foi utilizado recentemente, com um valor muito baixo para garantir com que as pessoas tivessem a condição de procurar na própria região. Qual era esse valor? Esse valor, ele começou com R$34 mil e hoje os últimos famílias que ainda estão lá estão sendo proposto para eles em torno de 43, 44 mil reais, um valor muito baixo. E no que esse valor foi baseado para ser estabelecido? Esse valor é baseado em cima de um estudo da própria prefeitura de valor somado ao terreno, à construção da casa, ao saneamento, à infraestrutura. Nós da Grande Cruzeiro, da Comissão de Habitação, nas reuniões em que hoje nós teremos mais uma reunião, nós trabalhamos com a perspectiva de que esse valor chegue em torno de R$70 mil. A prefeitura hoje tem sinalizado que o valor final dele, incluído a escrituração, os custos cartoriais e o ITBI, ele fica em torno de R$52 mil líquidos. Nós achamos muito pouco, isso não garante a permanência dos que optarem por ele na região, e nós estamos continuando esse debate com o vereador Adericel e os demais vereadores aqui, para que esse valor seja um valor razoável, que a gente possa garantir a alternativa que, se não ficar na região da Grande Cruzeiro, um lugar que é bastante valorizado, os imóveis, os terrenos, mas que ele fiquem nas vizinhanças. E R$52 mil hoje não nos dá essa condição. Certo. Pois é, esse valor atual, ele soma os encargos também de uma compra, né? Sim. A pessoa está discutindo no governo, propondo que, através do projeto de lei do nosso vereador Adericel, que esse bônus moradia garanta a propriedade para a pessoa na mesma região. Porque a região da Cruzeiro hoje é uma região que está valorizada, cresceu muito. Uma região, o índice de propriedade de moradia, hoje está em torno de R$120 mil. Então, bem longe do que está sendo oferecido. Longe. E hoje, para te conseguir uma área por R$50 mil, tu vai ter que buscar onde? Muito longe da onde você mora, e sem condições de transporte, hospitais, buscar uma área nova de assentamento. Então a pessoa está tendo que agregar que o bônus moradia chegue a uma conclusão que as pessoas possam também adquirir uma área onde elas se habitar. Só para você ter uma ideia, hoje em Porto Alegre, no caso do Minha Casa Minha Vida, com o preço de R$56 mil para quem tem de 0 a 3 salários mínimos, nós temos encontrado apenas condições de terreno e casa na região da Restinga. Então é uma região longe, para quem mora a 6 minutos do centro, morar a 35, 40 do centro faz uma diferença substantiva. Então nós temos que levar isso em conta. E como está prevista a efetuação do pagamento, na questão de que meio através de que meio vão ser pagos esses bônus? A pessoa tem que apresentar uma proposta de compra e venda de uma edificação que tenha legalidade, né? Porque nós sabemos que nós temos muitas áreas verdes, inclusive áreas de risco, muitas vilas irregulares. Esse é o grande problema de Porto Alegre, é que nós nunca conseguimos fazer, de fato, a regularização fundiária. Sim, e não é por falta de 700 vilas irregulares na capital. E diga-se de passagem, não é por falta de instrumentos. Mesmo antes do Estatuto da Cidade, esta Câmara aqui foi vanguarda. O nosso amigo, ex-vereador Décio Schauren, é o autor de uma das leis mais importantes da cidade, que são as áreas especiais de interesse social. A partir disso, nós podemos regularizar absolutamente todas as vilas da cidade. Eu faço aqui uma autocrítica dos meus 16 anos de governo, porque eu me considero governo, porque sou do Partido dos Trabalhadores. Nós não conseguimos fazer uma efetiva regularização fundiária. Entrou outro governo também, teve uma postura mais acanhada do que nós tínhamos. E agora me parece que há um processo de Porto Alegre se acordando. Está aqui o Sandro Chimenez, que é o presidente reeleito da UAMPA, sabe muito bem o quanto as comunidades têm se mobilizado para isso.
Então, nos últimos 2 anos, nós aprovamos aqui em torno de 50 áreas especiais de interesse social, que foi, de fato, o grande avanço que se deu dentro dessa casa aqui. Nós da TV Câmara acompanhamos sempre as visitas dos vereadores, inclusive há muitas comunidades irregulares que pedem condições melhores de vida, que muitas vezes não é uma opção delas estarem, né? E o Sandro deve acompanhar de perto também essa luta das comunidades. Com certeza. E assim, eu acho que o vereador coloca muito bem isso, e queria parabenizá-lo aqui, os companheiros que estão aqui também. A UAMPA tem uma posição muito clara. Não adianta a gente fazer uma discussão política do projeto e não ter um programa social implantado. Prova disso é o que está acontecendo na Vila Dique, né? Removemos um conjunto de famílias para levar para um novo empreendimento, só que não acompanhou o projeto como um todo. Lá não tem toda a infraestrutura colocada, não tem escola próximo, a creche comunitária não está implantada ainda, Paulo Jorge, o ônibus está superlotado, as condições de saúde são mínimas. Quer dizer, se a gente não conseguir acordar para essa realidade, a gente conseguir pontuar novas questões, a cidade não cresce, a vida orgânica da cidade não cresce, né? Nós enfrentamos isso, inclusive no nosso debate interno da UAMPA, com mais de 150 associações interagindo junto. A cidade tem que tomar um choque de realidade, um choque político de realidade, e eu acho que esse é o momento. E queria dizer aqui que nós temos uma posição muito clara sobre o bônus moradia. Não adianta também a gente criar um conjunto de incentivos para o bônus moradia, Michael, e levar isso para dentro da comunidade se ele não virar fato real, porque a gente acaba perdendo o crédito. Então acho que esse momento é um momento oportuno para a gente ter esse choque de realidade, e a nossa entidade tem trabalhado no conjunto geral para tratar disso. Estava comentando antes da gente abrir o programa aqui, que esta casa ela tem que mudar alguns conceitos. É o conceito de abrir mais para a sociedade civil organizada, para ela também trazer a sua proposição e a proposição ser levada em consideração, vereador. A presença do Michael, do Paulo Jorge e de outras pessoas no GT da Prefeitura, que é o grupo de trabalho da Prefeitura, em relação às obras, em relação, portanto, à questão da Copa, ela só aconteceu porque esta casa mobilizou 3 ou 4 vereadores que foram com as comunidades debater esse assunto com o prefeito José Fortunati. Eles são representantes da comunidade que acompanham de GT perto. Oficial da Prefeitura. Esse é um caso inédito, indicados por decreto do senhor prefeito municipal. Então isso é uma coisa também inédita. Isso que o Sandro coloca é extremamente importante. A Câmara tem que dar espaço de interlocução. Isso aqui, por ser o parlamento, tem que começar a mudar. Nós temos alguns avanços significativos há bastante tempo aqui, que é a tribuna popular, mas em alguns momentos ela poderia ser mais bem utilizada. E com o regramento de fato que existe hoje, chega o líder comunitário, tem 10 minutos para falar, cada bancada fala 2 minutos e acabou a história. O que a presidência da mesa pode fazer e deveria fazer com mais frequência, que deixou de fazer, é pegar as notas taquigráficas, fazer o dossiê, esse é o papel da presidência da Câmara, enviar para as autoridades competentes. Muitas vezes eu fui obrigado a fazer um requerimento de plenário para que a presidência da Câmara fizesse isso. Quer dizer, isso devia ser algo natural, devia ser imediato. O mesmo que o Santos se queixou das comissões. Na verdade, deveria ter uma imediata cópia dos autos da reunião e protocolizar isso mediante número na prefeitura. Veja que nós conseguimos, inclusive, hoje, através do meu telefone celular, eu pego e mando um Twitter, e quando eu ponho @prefeiturapoa, eu já gero automaticamente um protocolo. Ou seja, isto começa a ser um aspecto de modernidade. Sim. Nós tivemos que lutar muito para que o 156 funcionasse, ainda tem um conjunto de precariedades, mas faz justiça. Começamos a avançar, porque tem cidades que aprenderam conosco a mobilização popular e principalmente o orçamento participativo. Eu falo principalmente da região da Grande Buenos Aires, e hoje eles estão dando um banho em nós, porque eles juntaram o espírito mobilizador do orçamento participativo com planejamento estratégico e gestão estratégica. O que falta em Porto Alegre é retomar o pique que já teve o orçamento participativo, ter um planejamento estratégico de fato, porque a prefeitura tem essa vontade, sim, através da governança local e do gabinete do prefeito, mas as suas secretarias, o DEMAB, a SPM, a SMOB, não vão no mesmo ritmo, então nós temos um problema. Vereador, e voltando ali às questões mais burocráticas do bônus moradia, como é que vai ser feito o cadastramento, o que as famílias precisam para esse cadastramento? O Michael acompanhou isso de perto na região. Não, informalmente,
nós temos informações sobre o cadastro socioeconômico feito pela prefeitura para fazer o apanhado do interesse dos atingidos pelas obras, se de fato permanecerem na região da Grande Cruzeiro, seja em prédios que serão construídos, em sobrados ou pelo bônus moradia. Informalmente, nós temos a informação de que 25% das famílias estão optando pelo bônus moradia. Isso, em torno de 1.500 famílias, que é o total, daria em torno de 150 famílias. 350 famílias, mais ou menos, estariam optando pelo bônus moradia. E qual seria a vantagem do bônus moradia em relação a aderir a uma outra alternativa, como esses imóveis ou até o aluguel social? Importante essa tua pergunta. Porque hoje, para garantir a permanência das famílias na região, que é o grande desejo da maioria, teremos que mudar o conceito de construção que a prefeitura vem fazendo, fez recentemente, né, verticalizando, né, fazendo prédios que, segundo a apresentação feita e acordada conosco, terá em torno de 8 pavimentos com elevador. Então a gente tem que considerar que tem famílias que tem cadeirantes, tem doentes, idosos, né, que precisam de um espaço ou não se adaptariam aos condomínios populares. Então o bônus moradia ele vem também no sentido de auxiliar para essas famílias da condição de, mesmo não sendo na região, não tendo valor ideal, mas ela poder escolher o seu imóvel, né, em cima das suas condições. É importante ressaltar também aqui a importância que teve esta casa para que eu, Paulo Jorge e a Bernadette, que somos do GT de Obras da Tronco, em audiência aqui em que nós fomos recebidos pelo então presidente DJ Cassiá, vereador Tony Proença, vereador Adelicel e vereador Sebastião Melo, né, que estiveram conosco, nos receberam aqui, né, estiveram conosco no gabinete do prefeito pedindo, né, que fosse efetivado o compromisso de que nós integrássemos a comissão de obras lá da Tronco Cruzeiro. Importante também lembrar que a partir do nosso ingresso, logo depois foram integrados também 3 conselheiros do bairro Cristal, né, da outra ponta, que estariam sendo atingidos então, e que nós estamos permanentemente, semanalmente, às vezes 2, 3 ou mais reuniões por semana, nos reunindo com a prefeitura para estar discutindo a obra, né, estar fazendo o ajuste, né, e também do como projeto, como ela afeta os moradores. colaborando. Né? Importante a gente também lembrar aqui que nós não estamos somente preocupados com o tema da habitação lá na Grande Cruzeiro. A Grande Cruzeiro é uma região que tem um déficit de ensino médio lá. Nós não temos escola de ensino médio, apesar de ter quase 100 mil habitantes lá na Grande Cruzeiro. Nós não temos áreas de lazer, quadras esportivas, praças, e essas questões, eu, Paulo Jorge, Bernadette e demais membros lá do GT de Obras, a gente tem colocado na prefeitura que nesse grande projeto que vai envolver recursos suficientes para começar uma urbanização, uma reorganização da região que possa estar resolvendo essas questões, além de estar avançando, por óbvio, num grande problema que nós temos na Grande Cruzeiro, eu acho que é da cidade, que é o problema da saúde, a dificuldade do acesso que se tem, os postos precários, o próprio postão, que já foi uma grande referência de especialistas, não só para Porto Alegre, mas muita gente no passado vinha do interior para consultar no postão, e hoje a gente vê que as condições são as mais precárias e o postão está agonizando, precisando que se faça, se dê uma mexida, se qualifique. E a gente entende que a Copa de 2014 ela poderá trazer recursos, até porque será o postão da Grande Cruzeiro, será o posto de saúde mais próximo do estádio Beira-Rio, né, que poderá estar fazendo um serviço diferenciado e atendendo a população que virá a Porto Alegre também. E a questão da habitação, ela inclui também todos esses equipamentos públicos, né, para que as pessoas tenham
condições dignas, né, de morar e também... Estamos discutindo em conjunto que é o planejamento da região. Porque o que acontece? Ou seja, um projeto que é a abertura de uma rua não vai contemplar todo o processo de uma região. Então nós temos um grupo nosso que é do movimento comunitário do Conselho de Entidades da Região, em conjunto com a Câmara de Vereadores, que é a Câmara que faz as leis, procurando fazer o EVU. Nisso contempla todo o conjunto de planejamento, que é moradia, habitação, saneamento, educação e saúde. E a pessoa procura nesse conjunto que a Câmara de Vereadores seja parceira nesse processo, por causa do seguinte: tu vai mexer com hoje quase 20 mil pessoas. Sim, bastante gente. Impacto da região. Porque, na verdade, nós estamos propondo um processo de reurbanização da Grande Cruzeiro, que seria ridículo, né, e antissocial fazer só a remodelação da tira onde atinge as pessoas ou onde as pessoas vão sofrer alguma interferência direta, né? Sim, e nessas obras, em que momento surgiu a solução de oferecer o bônus moradia? O bônus moradia veio de um processo do Cristal. Quando houve do PISA, que o governo propôs aos moradores um novo conceito de aderir a sua alta gestão de participação. Mas o que acontece? As pessoas têm que buscar o seu habitat, buscar a sua moradia, depois levar para a prefeitura faz a avaliação, chega a levar um ano esse conceito de transição. Sim. Porque hoje, com o preço dos imóveis, o sujeito já vende para outro, né? Sim. Então tem que cuidar. E aí o que acontece? Aí fica depois, o que aconteceu hoje? O PISA hoje era para estar pronto em 2010, né, vereador? Atrasou já todo esse tempo, por causa que as pessoas não conseguem mais buscar a moradia, porque aonde? Hoje um terreno com casa de moradia, buscar na região metropolitana, tu vai buscar só no Hamburgo, São Leopoldo. Se você tem emprego em Porto Alegre, você vai mudar todo o seu conceito. Então, a nossa comissão, através do Michael, nosso grupo aqui, discutiu em conjunto e propôs o seguinte: que o vereador da Liceu precisasse um projeto para buscar que a região também tivesse alternativa. Por que isso? Muitas pessoas moram há 50 anos ali dentro, em casas. Transição de apartamentos ou 4º, 5º andar. É outra cultura. Sim. Você cria a sua folhagem, a sua vida toda numa casa, com o seu pátio. De repente você vai morar no 8º andar, no 9º andar ou o 6º andar. Já seria uma mudança complicada se fosse por iniciativa da pessoa, né? Certo. Ali no caso ainda é uma coisa, de certa forma, forçada, necessária. Nisso também tem casas ali na Tronco que valem mais de 100 mil reais, 120 mil reais. Nós tivemos uma conquista muito boa, por isso eu quero elogiar o prefeito o prefeito Fortunati, pela sua postura socialista de escutar a comunidade, fazer esse comitê integrado, porque nós estávamos preocupados com uma questão sobre o que o Michel falou, que é o valor do bônus moradia com a casa. Exemplo, o governo vai fazer a avaliação da casa do cidadão. Se valer 80 mil reais, ele vai oferecer o bônus moradia, que é o valor que nós estamos discutindo, e vai indenizar a pessoa no valor da casa. Mas a diferença? Mas a diferença, que é uma questão proponente muito importante, que a pessoa não vai sair perdendo. Sim. Ou seja, se a tua casa valer 25 mil reais, você vai ganhar 52. Vai dar bem, ou 56 mil, por aí. Se caso a tua casa valer 80 mil, você, além de 52 mil, 56 mil com esse bônus moradia, você ainda alcança, vai indenizar a tua parte. Então, claro, a pessoa, o morador não vai sair perdendo. Sim. Agora, a preocupação é que seja acelerado o processo de buscar o recurso. Porque, imagina só, tu vai buscar a tua moradia, vai lá, até buscar o recurso, a casa, para poder comprar, poderá atrasar todo um processo. Claro. Então, a casa aqui da Câmara de Vereadores tem que acelerar esse processo com o governo e depois também dar condições para o morador buscar a sua própria moradia. Agora nós vamos a um breve intervalo e logo voltamos a falar aqui no Porto Alegre em Debate sobre esse projeto de lei que institui o bônus moradia em Porto Alegre. Fique com a gente.
O Teatro São Pedro foi fundado no dia 27 de junho de 1858. Localizado junto à Praça da Matriz, no centro de Porto Alegre, logo o espaço se transformou num polo artístico, social e político na cidade. Construído entre 1833 e 1858, o teatro é uma das mais belas casas de espetáculos do país. A arquitetura é de estilo barroco português, decorada com veludo e ouro. A plateia tem a forma de uma ferradura. E bem no centro, no teto, um lustre de 600 quilos com 90 lâmpadas e 35 mil peças de cristais. Em abril de 1973, o teatro foi fechado para a reforma. As obras de restauração iniciaram em 1975, sob a orientação de Eva Sofer, convidada a presidir a Fundação Teatro São Pedro. A reinauguração aconteceu em agosto de 1984, mesmo ano em que o prédio foi tombado pelo Patrimônio Estadual. Nestes quase 150 anos, o Teatro São Pedro já foi palco dos mais importantes espetáculos assistidos na capital gaúcha. O espaço já se tornou pequeno para tanta arte. Por isso, está sendo construído o Complexo Teatro São Pedro. As obras iniciaram em 2002 e, quando estiver concluído, o multipalco contará com uma estrutura completa para apresentações de peças de teatro, orquestras, entrevistas, além de praças, cafeteria, lojas e estacionamento. Mesmo com o multipalco, o Teatro São Pedro vai continuar a embelezar a capital dos gaúchos e receber muitos espetáculos. A Avenida Independência surgiu em 1829 como uma saída da vila de Porto Alegre para Gravataí. O processo de urbanização da via foi precária durante muitos anos. Em 1884, cronistas falavam sobre a situação de abandono em que se encontrava o local, apesar da beleza e da vista da cidade que proporcionava. Em 1892, existiam 96 casas na Avenida Independência, o que possibilitou a implantação da linha de bondes ali. Desde o início do século, a via começou a afirmar-se como um dos locais preferidos da moradia burguesa. As construções, datadas de 1900 a 1930, mostram um momento histórico de prosperidade do comércio e da indústria de Porto Alegre. Hoje, muitos desses prédios foram substituídos por grandes edifícios de apartamentos. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate, hoje falando do projeto de lei que institui o bônus moradia na capital. Então, o Executivo ele também tem uma proposta para o bônus moradia, né, que provavelmente irá se fundir com o projeto do vereador. O Executivo, atendendo ao nosso apelo, assumiu esse compromisso de dispor para nós o bônus moradia. Aqui na Câmara já tramitou por todas as comissões o projeto do vereador Adelicel durante 2 anos, né, e já está na mesa diretora já para votação. Né. Ocorre que na discussão que fizemos com a Prefeitura, para que ele fosse utilizado já no início do processo das remoções das famílias, isso demoraria em torno de 6 meses fazer a tramitação.
O prefeito José Fortunati teve a sensibilidade, né, de atender ao nosso apelo, de abrir essa discussão com o vereador Adericel, para que se fizesse dentro das propostas que o vereador Adericel encaminhou discutida com a gente, e também com as questões que a prefeitura levantou durante as reuniões como sendo legais e que o projeto do vereador Adericel não comportaria, fazer emendas, fazer a junção desses dois projetos para que ele entrasse em votação ainda esse ano. Sim. Nós estamos um pouco apreensivos porque o processo de licitação da via, né, da avenida, ele já recebeu nesta semana os envelopes de 6 grandes empresas que se propõem a fazer a construção da avenida. E, segundo informações informais, né, das nossas discussões, essa empresa, para ficar pronta para até meados de 2013, ela teria que começar essas obras em março. Então essa é a nossa pressa para que esse projeto do vereador Adericel, o bônus moradia, ele seja votado imediatamente, para que, se houver a situação de as famílias terem que saírem transitoriamente até suas casas forem construídas, para aqueles que optarem pelo bônus moradia não precisem irem para o aluguel social ou para algo semelhante. Que peguem o bônus moradia, já escolham suas casas, na região, fora da região. O projeto também é bastante amplo, dá essa condição de que as famílias podem estar comprando em outros municípios também, elas possam ter essa alternativa. Mas aí tu tem que, eu concordo, mas eu acho que a pessoa tem que ver o valor que vai ser feito uma moradia. O valor... Isso aí que está meio... Nós estamos falando, eu estou dando uma opinião aqui em relação à questão da votação do projeto aqui, né, da aprovação dele. A questão de valor, segundo a PGM e a Fazenda, né, só se mudar isso, tiver outra questão legal, ele vai ser estabelecido por decreto. Precisa da lei aprovada aqui, do vereador Adericel. Aí depois se abre o debate, o vereador para fazer essa tramitação de fato no ano que vem, que é necessário, até o dia 31 desse mês nós temos que aprovar esse projeto de lei. Eu estou hoje, Paulo Jorge, com a segurança absoluta que aprovaremos. Até porque se expirar esse ano que vem tem que começar do zero a tramitação? Não seria necessário. Isso já foi assim, infelizmente, e mudou. Mas tem uma dotação orçamentária e tem gastos que têm que ser previstos esse ano. Então, na nossa avaliação, para não termos problemas legais, teríamos que aprovar esse ano. Eu também acho que sim, porque você sabe, a Câmara vai estar de recesso, né? Se não ser aprovado esse ano, vai ter uma demora que será, ou seja, março, abril, junho, e a pessoa precisa também dar o sinal verde para a população, entendeu? Que estão ansiosa, estão preocupada e a pessoa não consegue dar resposta. Mas, infelizmente, nós temos de parabéns porque nós começamos essa discussão do bônus moradia na comunidade, nas reuniões, trouxemos ao vereador Adelino se enganjou nessa luta, e aí o governo do Fortunati, o prefeito também viu a solução também para esse problema que é oriundo. Então acho que o processo, o governo e a Câmara de Vereadores estão tudo em conjunto nessa luta. Eu acho que fica muito claro a partir dessa fala do Paulo Jorge, o Sandro há de concordar conosco o seguinte: tem alguns temas que nós temos que fazer um mutirão social. Esse não é um tema de disputa político-partidária, como vocês podem estar vendo, nossos telespectadores. Eu sou um vereador do Partido dos Trabalhadores, sou autor dessa lei e não tive dificuldade nenhuma de discutir com a Prefeitura, inclusive com os outros partidos aqui dentro. Há entusiastas, vereadores que estão militando para imediatamente a gente fazer os ajustes necessários ao meu projeto. Eu aceitarei todas as proposições do governo que me foram apresentadas, elas só vêm para melhorar e ampliar o meu projeto. Portanto, há condições de aprovar imediatamente o projeto, o prefeito terá condições de sancioná-lo e nós podemos iniciar 2012 com essa perspectiva. Em prol das comunidades. Em prol das comunidades. Então, o que sempre a gente fala muito, que aqui em Porto Alegre tem um problema, Larissa, você já deve ter notado nos nossos debates aqui, é uma chamada grenalização política. Se eu apresento uma coisa, sempre tem alguém para bater contra. Nós tivemos episódios lastimáveis aqui na Câmara,
de uma disputa, por exemplo, com o pessoal do Cristal, tá? Onde inclusive havia vereadores dos dois lados, tá? E eu sempre me postei pela soma dos movimentos e nunca por dividir o movimento, mas infelizmente aqui nem todo mundo pensa assim. Eu sempre digo que nós temos uma síndrome, que a granalização política tem afastado pessoas, porque tem uma posição político-partidária, acho que necessariamente não podem concordar com a posição político-partidária de outros. E isso tem levado Porto Alegre a uma estagnação, uma paralisação da sua modernidade, e quando nós tratamos de habitação popular, tem alguns dogmas que têm que ser enterrados. Eu quero fazer esse desafio ao Sandro, que é o presidente da União das Associações de Moradores de Porto Alegre. Ele representa todo o movimento social de habitação, de transporte, ou seja, das demandas populares. O que nós fizemos na Vila dos Papeleiros, hoje chamada Santa Terezinha, é um absurdo. Eu já fiz minha autocrítica da tribuna da Câmara, já fiz em outros programas e faço aqui no Canal 16, no teu programa, Larissa, dizendo o seguinte: lá nós deveríamos ter feito um processo educativo com as famílias, reciclado esse pessoal, do ponto de vista da mão de obra, porque eles podiam estar trabalhando na área central de Porto Alegre, deixando de trabalhar e puxar carrinho, feito uma grande edificação, uma grande torre, porque ali se admite fazer uma grande torre. Ao lado nós podíamos ter uma outra torre de habitação popular que se somaria à torre de habitação de classe A, B, que está sendo feita na Fiatesse Rossi, a alguns metros adiante. Ou seja, este é o conceito de cidade moderna que nós, infelizmente, não conseguimos fazer. É importante se preocupar com a habitação, mas também com o entorno e com o papel social. Eu gostaria de aproveitar para avisar o nosso amigo Sandro pela sua reeleição na UAMPA, que vai para o segundo mandato. Mas também não poderia deixar aqui no teu programa, que é debate da cidade de Porto Alegre, de fazer uma autocrítica. Porque eu acho que é um momento de se colocar, entendeu, Sandro? Nós estamos passando por um momento meio difícil, quer dizer, não é só Maravilha Tronco. O que está acontecendo assim, nos dois bairros que estão em Santa Teresa, uma discriminação social. Isso é uma coisa que tem que ser discutida também, porque não adianta nós botar a sujeira embaixo do sofá e ficar dizendo que é maravilha. Discriminação com as famílias que foram removidas. Que vão ser removidas, entendeu? Existe uma camada social... Que moram na região e vão ficar na região. Vão ficar na região. Mas tem uma coisa que está me preocupando, meu amigo Michel, que sabe que a pessoa vai perguntando, e já fiquei sabendo que esse movimento que é anti-discriminação, que não quer saber das famílias morando do lado da sua propriedade, ou do seu, porque do bairro, eles moram no bairro, né? Entendeu? Sim. Se você é removido só dali a 200 metros depois. Está na mão do promotor, do Luiz Brasil, não sei como é o nome dele, que ele está pedindo uma investigação sobre impacto de vizinhança. E quer dizer o seguinte, estão alegando o seguinte: como não pode anular esse processo, eles querem entrar no impacto que vai dar saneamento básico, transporte, educação, entendeu? Que estão usando esse processo. Mas te digo assim, se tiver com esse promotor, nós estamos bem, porque ele tem uma visão social, ele vai provavelmente nos ajudar a pedir para a prefeitura aquelas coisas talvez que a gente não conseguiria dessa maneira. Eu acho que é um aliado, porque é um homem que vai fazer valer a lei. E será que as famílias que contarão com o bônus moradia também podem encontrar dificuldades na hora de comprar o seu imóvel, talvez por um certo Hoje em dia, vamos ser sinceros entre nós, haverá dificuldade sempre de encontrar moradia, porque nós temos uma demanda muito grande, né? As pessoas poucos espaços, as pessoas e na questão desse preconceito, será que isso também pode afetar? Bom, aí a pessoa normalmente já vai ir para um lugar onde ela tem algum tipo de relação. Sim. Mora um parente, um conhecido, um amigo, enfim. Mas eu vou aproveitar o gancho do senhor, vereador, também para colocar essa questão de que existem vários programas habitacionais do governo federal, inclusive, do governo municipal, e continuam aparecendo demandas de reassentamento, de falta de moradia. Na verdade, Larissa, o que existe hoje, de fato, é um programa do governo federal. Infelizmente, as prefeituras não se deram os meios, nem políticos, nem de planejamento,
nem estruturais para fazer os programas, porque estão todos eles atrasados, e não só a nossa prefeitura aqui. A maioria das prefeituras do Rio Grande do Sul deixou de receber dinheiro do Minha Casa Minha Vida, em alguns lugares poderia ter dinheiro do PAC, inclusive por causa das relações com as grandes obras que tem. Então precisa ter proposta, precisa ter projeto. E tendo projeto, tem dinheiro. Sim, para a construção. Sandra, eu gostaria que tu, que ages nas comunidades, consegue identificar um motivo de tanta demanda, de falta de habitação? Muito visível. O interior empurra para Porto Alegre, né? E Porto Alegre também, ela cresce, ela se multiplica. É óbvio que o Paulo Jorge deve ter 2, 3 famílias que já se agregaram a dele e que cresceram na região. E nesses 30 e tantos anos que ele prega aí, já cresceu bastante. Mas assim, eu acho que é bem importante esse debate que a gente está tendo aqui, porque ficou claro que o vereador Adeli conhece a nossa posição, a nossa postura. Primeiro que nós lutamos pela descriminalização e da desconstituição desse movimento, né? Respeitando, sim, quem adquiriu, Adeli, ao longo da vida o seu espaço, mas também respeitando quem está ao lado, né? A cidade de todos, ela não é só minha, né? E isso tem que estar colocado. Achamos que o movimento que está sendo criado ali, ele tem uma incompetência política tremenda, fantástica, porque não tem um projeto de construção, e sim de desconstituição da vida orgânica da cidade. Então as pessoas que estão fazendo isso estão pecando e vão pagar lá na frente. Acredito eu, e a UAMPA tem feito um conjunto de debates com essa casa, e fruto muito do teor do teu projeto, que eu acho que é muito da nossa cara, assim, é o conjunto de discussões que nós vivemos nesses 2 anos. Nós propomos para esta casa, e estava na liderança aqui o vereador Neucir Tessaro, a Câmara ir à comunidade. Nós estivemos lá na Cruzeiro, debatendo com a Cruzeiro, a UAMPA foi junto, incentivar e fortalecer o debate, no Cristal, na Glória, em outros espaços da cidade, no Maitá, porque tem um conjunto bem parecido com o daqui, onde o PIEC começa e não termina. Quer dizer, a gente consegue enxergar, Larissa, que tudo que começa e não termina cria o problemão, né? Eu citei aqui a Vila Dique, posso citar o PIEC, que é a economia lá do projeto... PISA do Cristal, que iniciou um processo há 3 anos, 5 anos na verdade, né? E está com as obras atrasadas. E aí a gente tem que fazer também a autocrítica da nossa vida, da nossa situação. Nosso movimento social, ele começa bem, ele vai correndo e tal, dá aqueles baita passos, mas daqui a pouquinho ele cansa e para. E aí vem o problema. Né? Então acho que isso a gente tem que enfrentar esse fora processo. Tem um outro problema, que são os líderes de ocasião. Não podem ver um holofote porque tem opinião. Com certeza. Eu tenho observado aqui na Câmara, com todo o respeito, eu sou o sujeito que sempre impulsionei os movimentos sociais, construí sindicatos, associações, a minha vida é de mobilização social. Agora, eu não acredito em algumas pessoas que vêm ao plenário, que têm opinião e mobilizam do mesmo jeito sobre ecologia, sobre orla, sobre habitação, sobre o Morro Santa Teresa, sobre saúde, sobre a entrada da cidade, e não dá, né, gente? Vamos ser sérios. Bem estruturado, né? E são sempre as mesmas caras. Eu quero ver um movimento diferenciado. Eu quero ver aquelas pessoas que eu encontro na Vila Pinto, que eu encontro lá na Mariana de Matos, que eu encontro na Vila do Ormênio, que eu encontro na Vila Ecológica, que são as pessoas reais, pessoas que vivem ali. Eu vejo pessoas que moram no Moinhos de Vento, tá? E essas personagens eu conheço bem aqui, que vêm dar pitaco sobre as questões da Tronco, e as pessoas nunca botaram o pé na Vila Tronco. Portanto, não sabem do que estão falando. Tá? E agora, assim, como as mídias sociais são fáceis, você pode ficar em casa, no ar-condicionado, lá na Quintino, no Moinhos de Vento, e despachando e-mails, entendeu? Então você fala sobre tudo e qualquer besteira, e você acha que está fazendo um movimento social. Eu repudio esse tipo de postura. Certo. E voltando a falar, então, também das questões do bônus moradia, existe um prazo mínimo para o beneficiado ficar no imóvel, e também existe a possibilidade de vender ou transferir esse imóvel? Eu acho que a lei vai ser, quando fizer a promulgação da lei, quando ele está fazendo o vereador Adeli, vai ser junto ao DEMAP, porque o DEMAP vai ser responsável pela... Porque a lei vai ser feita, mas o DEMAP que vai ter que fazer um regimento sobre esse conceito dessa lei. Claro, que vai precisar também de fiscalização. Todos em conjunto. Tem que ter, quer dizer, já existe um estatuto da cidade, entendeu? Ou seja, já a moradia, o prazo parece que é de 10 anos
para depois na verdade é o seguinte, o PISA, ele estabeleceu o programa esse que a gente usou como exemplo, um prazo de permanência para negociação do imóvel de 5 anos. E esse é o contrato hoje estabelecido. Imaginamos que esse prazo, eu acho que até para garantir também uma certa liberdade, autonomia também para as pessoas que vão receber esse benefício, eu acho que 5 anos é um tempo razoável. Menos do que isso é perigoso, e mais do que isso é estar tutelando também, né, a vida das pessoas. Mas eu acho que é importante, Larissa, colocar um outro elemento aqui. Porque, Michel, o prefeito colocou, as pessoas estão sendo indenizadas no seu habitat. Claro. Ou seja, é o direito adquirido. Então aí eu acho que esse conceito tem que ser discutido. Porque você mora ali há 50 anos, tem a sua casa. Então a prefeitura tem que estar indenizando essas pessoas com direito de propriedade de moradia. Então eu acho que a liberdade começa onde começa o meu direito, não é? Agora, botar prazo para venda, onde você vai ganhar, isso tem que ser da Casa Minha Vida. Eu acho que essas pessoas da Avenida da Tronco tem que ser, eu acho que tem direito de moradia, eu acho que tem a liberdade de fazer o que quiser. Paulo Jorge, se for partir desse princípio, o Minha Casa Minha Vida, ele estabelece um prazo de 10 anos, maior ainda. O que ocorre? Nós vamos ter que trabalhar, fazer essa discussão, vereadora Dercel, Sandro, junto com a UAMPA, é porque nós vamos trabalhar com a seguinte situação: as pessoas vão mudar de uma condição, culturalmente elas moram, a maior parte moram em situação irregular, em casa, em beco, né? Vivem também às vezes da economia informal, às vezes de reciclagem, e nós temos que dar esse tempo mínimo para que as pessoas permaneçam, para que não ocorra a abertura de um mercado de vendas de habitações populares, do Minha Casa Minha Vida, porque o objetivo não é esse. E até do bônus, né? O objetivo nosso, com o bônus moradia e com todo esse processo das obras da Copa de 2014, é garantir que as famílias atingidas tenham a certificação da sua casa, da propriedade. Sai de uma situação irregular, a maior parte, vamos ser honestos entre nós, tem casas sim que valem mais de 100, 150 mil reais lá, estabelecidas em áreas verdes, mas também tem casas lá que são casebres e que as pessoas vivem em situação muito ruins, e esses vão ter essa alternativa. Por isso que os critérios também de permanência mínimas, eles vão garantir para que as pessoas também trabalhem essa questão cultural que eu coloquei. Mas é importante também colocar uma outra questão que nós trabalhamos lá na Comissão de Habitação e com a comunidade. É da criação das condições da permanência das atividades comerciais, dos armazéns, dos botecos, ferragens, costureiras, sorveterias, tem diversas atividades econômicas ali na região. E nós propusemos isso, a prefeitura, propusemos em debate amplo lá na região a criação de centros populares de compras e serviços. Claro. Eles ficariam localizados em cima do BRT, que é o terminal que a prefeitura vai construir na ligação da Icaraí, lá no Cristal, com essa nova avenida, né? E estaria dentro desse contexto que a gente trabalha, de trabalhar a questão econômica da região, não somente a questão habitacional. E também a questão social, né? Ele abrange também essa necessidade das pessoas. Nós já teria bastante coisas ainda para a gente discutir e falar sobre esse assunto, mas nós já estamos chegando ao fim. Eu gostaria de ceder a cada um de vocês um minutinho, rapidinho, para considerações finais, por favor, Sandro. Muito prático. A UAMPA fica à disposição. Nós temos a nossa sede lá no Altos do Mercado Público, na sala 122. Nos colocamos à disposição com a nova diretoria toda para construir esse programa maravilhoso chamado Porto Alegre do Futuro. Acho que a gente tem muito claro isso aqui. E dizer claramente aqui que a nossa entidade já tem sim um plano de trabalho para o próximo mandato, que é levar, vereador, o conhecimento a todos os cidadãos da cidade de Porto Alegre. Eu acho que está bem colocado aqui pelos companheiros que compõem a comissão lá. Acho que todos os moradores da região Cruzeiro e Cristal têm sim que saber o que está acontecendo naquela região, porque a informação às vezes não chega lá na ponta e não chega para todos. Então essa é a nossa missão número 1 no ano que está entrando aí. Certo. Paulo Jorge, por favor. Larissa, eu quero te colocar para dizer o seguinte: tu viu que esse conjunto de discussão aqui, a nossa comissão está discutindo há 3 anos, né? Planejamento do bairro.
Então nós estamos levando à prefeitura, como os vereadores, ideias de planejamento de um grupo de moradores e também tem o pessoal que representa entidades sociais. Então, está de parabéns, e tu vê que esse movimento de planejamento da região, nós estamos construindo o bairro Cruzeiro. Então, eu agradeço pela presença aqui, agradeço ao vereador Adeli, agradeço esse espaço aqui e podemos novamente ser convidados para poder discutir mais a Grande Cruzeiro, seu crescimento, porque é um mundo, um universo novo, que a Cruzeiro tem que ter um planejamento, porque nós estamos num momento de estável, porque é uma região que está crescendo muito. E os olhares estão muito pesados em cima da Cruzeiro e os moradores estão lá dentro. Certo, planejamento é necessário para qualquer cidade, né? Certo, obrigado. Larissa, aproveitar esse momento para agradecer essa oportunidade de mais uma vez estar aqui participando do debate, agradecer o vereador Adericel por o seu empenho, dedicação nesses seus 16 anos de mandato voltado, né, para esse trabalho social, comunitário, especial lá da Grande Cruzeiro, em que a gente sempre tem tido nele o apoio, o empenho para resolver as nossas questões lá da região. Certo. Por fim, vereador, por favor. A minha paixão por essa cidade me obriga a estar em contato com todas as classes sociais, fazer com que a cidade caminhe para frente, se torne cada vez mais uma cidade moderna, porque no passado foi muito avançada. E eu quero dizer que eu tenho a convicção de que o bônus moradia será uma realidade, assim como as edificações na Tronco Cruzeiro será uma grande realidade. A Pinto vai ser a segunda a nos copiar nessa situação, e Porto Alegre do futuro não será mais a Porto Alegre daquelas casinhas, seja na Santa Terezinha ou pior ainda, lá no Timbaúva. Esta é a Porto Alegre diferente que nós queremos construir. Certo, eu agradeço a participação de todos vocês e agradeço também a sua participação. O Porto Alegre em Debate encerra agora, mas acompanhe também as nossas reprises. Até a próxima.